Fala, fiel torcida! O Coringão venceu o Velo Clube por 2-1 na Neoquímica Arena, em uma partidaça de Coronado, no primeiro tempo, e uma partidaça do Thales Magno, no segundo tempo, entrando para decidir o jogo para o Timão. Esse time não sabe o que é não ganhar, rapaziada. Já são mais de 10 jogos de vitórias consecutivas. Mesmo em início de temporada, o Timão segue apresentando um bom futebol. Com certeza, é o time que começou melhor a temporada no futebol brasileiro. A mídia carioca falou sobre essa vitória do Timão e sobre essa baita sequência. Se liga no que disseram por lá. Mas antes de tudo, confere se você está inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas. Então já te inscreve e deixa o like. Este domingo, agora falando do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu mais uma vez, bateu o Velo Clube mais cedo por 2-1. A gente vai mostrar lances dessa partida, Mansur. No Campeonato Paulista a gente tem essa diferença clara, né? A gente já consegue ver os nomes do time principal dessas equipes, por mais que não estejam naquela montagem dos 11 ideais que o treinador vai utilizar ao longo da temporada. E o Palmeiras ontem também foi um exemplo de um time que mudou completamente da primeira para a segunda rodada, mas a gente já consegue ver, a gente está vendo inclusive o gol do Igor Coronado que abriu o placar cobrando falta, já dá para ver essa sequência, né, até do Corinthians, que terminou muito bem em 2024, não se reforçou em 2025, mas muito por conta da boa janela que fez, que se salvou do rebaixamento no Brasileiro e ainda levou para a Libertadores. O Corinthians, e se você pega o Corinthians em relação ao jogo com o Bragantino da estreia, mudou bastante, mas o time que estava hoje, ele é talvez a formação mais próxima do que a gente vai ver quando o Ramon Dias tiver todo mundo para escalar e for desse. Hoje tinha Ranieri, hoje tinha Carrilho, hoje tinha Yuri Alberto. Memphis entrou. O Memphis entrou no segundo tempo. Duas coisas que me chamaram a atenção. O jogo em si, a diferença técnica era clara, era grande. O Corinthians teve muito controle, mas pouca finalização. Faz o primeiro gol no gol de falta do Coronado no primeiro tempo. Aí no segundo jogo começa a abrir um pouco. Ele tem possibilidade de ampliar, tem o pênalti perdido pelo Romero, acaba num escanteio sofrendo o empate, é o lance do pênalti, no chute do Carrilho. O defensor vai tentar bloquear e está com a mão elevada, tem a perda do pênalti, acaba numa cobrança de escanteio sofrendo o gol de empate e precisa correr depois mais para conseguir o 2-1. Foi pior? Pior não, o erro, o pênalti ou o rebote? É verdade, o Bidu teve a chance do gol, é verdade. O Bidu teve a chance do gol no rebote. O que estava mais fácil que não aconteceu? O pênalti do Romero ou o rebote do Bidu? Boa pergunta. Agora tem que dizer o Roger aqui, né? Que tinha esses momentos. A gente não joga nada, Roger. Mais difícil era o pênalti. Mais difícil que o rebote. Agora, a outra coisa que me chamou a atenção foi a entrada do Memphis. Depois do 1-1, entrou o Memphis, o Thales Magno e o Alex Santana. O Alex Santana entra no lugar do Carrilho, mais ou menos uma função pela outra. O Memphis entra não só no lugar do Igor Coronado, mas na função do Coronado. Na formação habitual do Corinthians, com um trio de meias e um camisa 10, quase um losango de meio com dois atacantes, o Memphis ano passado fazia a dupla com o Yuri Alberto. Não é possível nesse momento dizer, por uma série de questões, inclusive de ordem pessoal, quando vai ter o Garro. Quem entra na função que era do Garro, dessa vez foi o Memphis, abrindo espaço para uma dupla que eu acho que pode ser interessante também, que é o Thales com o Yuri Alberto na frente. Entrou o Pedro Raul também, né? E depois, mais adiante, mas num momento um pouquinho mais adiante do jogo. Foi o Memphis atuando, mas chamou a atenção o Memphis atuando nessa função do camisa 10. Talvez, não sei se é apenas uma questão do jogo de hoje, na busca pelo resultado, ou se é algo que o Ramon Dias está pensando na eventualidade de com alguma frequência não vir a ter o Garro pelas questões que ele lida hoje, né? De usar o Memphis como substituto, também porque o Igor Coronado, embora seja um jogador com as características para ser esse 10, fisicamente, desde a temporada passada, mostra que tem dificuldade para 90 minutos, para jogos em sequência, não teve até agora um rendimento também físico grande. Então acho que o jogo também serviu para esse tipo de observação. Dá para dizer, Roger, que o Corinthians nos últimos anos, se a gente pegar, não sei, um recorte de 5 anos, talvez seja o início mais animador, olhando para o elenco, para o time, até com base no que terminou 2024, se colocando mais uma prateleira de favoritismo, né? Que é um lugar, claro, que os grandes sempre se colocam no Campeonato Paulista. Mas acho que nos últimos anos o Corinthians ainda deixava para montar as equipes ao longo da temporada, enfim, tinha começos conturbados, não chega à final do Campeonato Paulista há algum tempo. Talvez 2025 seja esse ano mais animador fazendo esse recorte.
pacote mais recente? Então, mas não falo nem em relação ao início, eu acho que falo muito mais em relação ao final, né? De como esses atletas entregaram e de como eles conseguiram essa conexão coletiva numa reta final ali, depois que saíram das competições, né, de mata-mata, né, de Copa do Brasil e Sul-Americana, quando eles tiveram um pouquinho mais de recuperação, né, de um tempo para se recuperar entre um jogo e outro, eles conseguiram pelo menos entregar boas partidas e um coletivo também interessante. Eu acho que isso faz com que o torcedor corintiano ele pense um pouquinho além nessa temporada. Esses jogos, o primeiro contra o Bragantino, hoje, vale, como é que é o nome do time? Velo Clube, contra o Velo Clube, são... Só olhar pro escudo que é fácil de lembrar. É verdade. São parte da preparação, né? E aos poucos o Ramon vai poder ir encaixando aí, como a gente tá falando, o Memphis entrou no segundo tempo, esse problema do Garro, o Hugo não jogou hoje, são jogadores importantes que vão entrar e vão só qualificar o time para esse Campeonato Paulista. Mas eu acho que o Corinthians entra sim com uma condição muito melhor do que entrou nas últimas temporadas, né? O Palmeiras está se reforçando, o São Paulo também se reforçando e o Corinthians ele inicia com uma base já forte. O Corinthians sofreu no Paulista no ano passado. Sim, não se classificou. A perspectiva era muito ruim de temporada, né? É uma base que dá para pensar um pouquinho mais à frente do que ultimamente o Corinthians tem feito. Se você juntar as duas temporadas, se você juntar as duas temporadas, o Corinthians hoje ganhou o 10º dos seus últimos 11 jogos. Mas tá numa sequência, é muita coisa. A sequência do ano passado, inclusive, mudou o patamar do Corinthians para 2025, claro, em relação à disputa da Libertadores. Mais cedo a gente... Que partidaça do Timão, rapaziada. Temos tudo para nessa temporada conquistarmos muitas coisas. O time está encaixado e o elenco está muito unido. Esse time tem cara de campeão. Mas é isso, fiel torcida. Deixa o teu comentário sobre o jogo aqui embaixo e me responde uma coisa. Thales Mágico deve ser titular no time? Se sim, no lugar de quem? Pergunta difícil de se responder, pois todos estão jogando muito bem, mas deixa aqui embaixo e até o próximo vídeo.